dia a todos. Obrigado pela participação. Obrigado ao Sebrae por ter me dado a oportunidade de vir até o Egito e mostrar um pouco do meu negócio para o mundo todo. Eu queria agradecer também ao meu grande amigo e sócio, André Queiroz, que me deu um apoio danado na construção da apresentação. Enquanto eu estava aqui, ele ainda assim estava lá no Brasil acertando as coisas, acertando alguns detalhes. Agradecer a minha sócia da vida, Priscila Vieira, minha esposa, que também ajudou na construção, enviando os vídeos e enviando textos para o André. Aos meus amigos que estão aqui presentes, eu costumo dizer que eu sou um cara que sempre aprende, que aprende muito, que vive a vida aprendendo, a vida é aprender e colocar em prática o que vale a pena. E com os amigos que fiz aqui no Egito, eu vou ter muita coisa para colocar em prática, porque aprendi muito com vocês, então agradeço a isso também. Eu vou apresentar a vocês o meu negócio, a minha startup, a InnoMaker. Ela é muito nova, mas a gente já tem uma série de desafios, muitos projetos sendo desenvolvidos. Vou iniciar falando um pouco sobre o sumário, sobre o que vai acontecer ao longo da minha apresentação. Falar sobre a companhia e como ela nasceu, o cenário atual, por que a gente está seguindo essa trilha, sobre o InnoBolt, que é o projeto principal da minha startup, o mercado e os benefícios que a gente traz, outros projetos que nasceram como spin-offs do InnoBolt. São pequenas partes do projeto maior que a gente tirou para transformar em pequenos produtos e assim tornar a startup sustentável. O nosso time e os nossos apoiadores. A InnoMaker é uma startup, ela está incubada na Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói. A gente trabalha com indústria 4.0, soluções de indústria 4.0, tecnologia, data science, internet das coisas, energia sustentável e automação. O cenário atual, o que a gente deslumbrou como um primeiro produto e o que abriu as portas das atividades da InnoMaker foi a gente detectar que para a coleta de água em mananciais e o tipo de equipamento utilizado para fazer análise de água no meio do manancial, é utilizado um sistema muito complexo, muito caro e muito complexo, e que ele é estático, ele não se move. Ou seja, para um manancial que tem o tamanho de um campo de futebol, por exemplo, seria necessário colocar 3 boias dessas que custam aproximadamente R$500 mil. Com 2 embarcações da InnoMaker, a InnoBolt, que custam cada uma R$200 mil, a gente consegue fazer o mesmo trabalho que 3 boias fariam. Além disso, se a coleta é feita de forma manual, o pesquisador ele só consegue fazer a coleta no início do rio, né, na borda do rio ou da lagoa, o que prejudica a amostra. Com a embarcação a gente consegue ir até o centro, o meio da lagoa ou do rio, fazer a coleta e trazer esse dado, né, essa amostra até o pesquisador com qualidade. Além disso, a gente deslumbramos um outro cenário, que é utilizar a embarcação nos rios do Amazonas. Uma série de problemas que acontecem no Amazonas é que os bancos de areia eles mudam de um dia para o outro a posição. E aí acontecem muitos acidentes relacionados com naufrágio de embarcações, porque elas ficam agarradas, né? Elas ficam nos bancos de areia, e com a nossa embarcação navegando e fazendo a batimetria do solo, a gente consegue detectar as posições, as movimentações dos bancos e já deixar alertado por onde que as embarcações maiores elas podem passar. Além disso, a gente consegue mapear as áreas que estão contaminadas e, com eficiência, enviar a equipe de limpeza
para sanar os problemas de poluição nos rios. E um outro desafio e uma outra proposta é utilizar a embarcação que não tem tripulante para navegar em áreas totalmente remotas, que não são exploradas no Amazonas e perdão, e fazer a segurança e avaliação das matas ciliares ao rio. Então esse é o projeto do InoBoat. É um catamarã movido a energia solar, com propulsão elétrica, que utiliza inteligência artificial para monitorar a qualidade da água. Falando um pouco sobre a parte técnica, ele é uma embarcação que tem 2,30 metros de comprimento. A boca dele é de 1,60 m. Ela tem um convés rígido para alocar 4 painéis solares de 100 watts pico de trabalho. Ela possui 4 reservatórios de lastro, que são estanques cheios de ar, para auxiliar na flutuabilidade, e uma área que é acessível com um tanque de lastro, uma porta, uma escotilha, onde estão os componentes elétricos e o sistema eletrônico da embarcação. A embarcação ela navega com 2 motores do tipo brushless, que são motores de drone, só que um pouco mais parrudos para embarcações, específicos para embarcações. Os motores eles ficam embaixo d'água, eles são à prova d'água, eles ficam embaixo d'água dentro do propulsor. Com 2 motores, isso permite que a gente não tenha leme. A embarcação ela navega, faz curva e pivota de acordo com a diferença de rotação que os hélices possuem. Aqui é o sistema eletrônico. Eu achei que ia ficar melhor, desculpa, mas não ficou muito bom de avaliar. Mas a proposta que eu elaborei no sistema eletrônico da embarcação é dividir ela em 3 grandes disciplinas, que seria o sistema de energia, que é onde a gente armazena e consome a energia. O sistema de navegação, que é a parte inteligente da embarcação, onde está os sensores de navegação e os motores, e o sistema IoT, que é o que identifica o ambiente e faz o monitoramento da qualidade da água. Okay? Ali a gente está uma demonstração, uma imagem de um teste que a gente está fazendo, só para vocês terem uma noção da espessura do painel solar. A gente usa um painel solar flexível, que tem só meio quilo de peso, favorece aí a utilização da embarcação com mais componentes, mais dispositivos, e podendo então a gente fazer customizar o serviço que o cliente deseja. E aí agora eu falei um monte de termo técnico e eu gostaria de passar o vídeo 1, por favor. Falei um monte de termo técnico e vou deixar para vocês entenderem melhor de uma forma mais lúcida. O vídeo 1, por favor. Esse é o vídeo 2. Para nós, a tecnologia navega junto com a natureza. Somos a InoMaker. Conheça o InoBoat. Um veículo marítimo autônomo movido a energia solar que une inovação e sustentabilidade. Quer saber como? O InoBoat realiza o monitoramento da qualidade da água por meio de coleta e armazenamento de amostras. Também realiza a captação de dados meteorológicos, executando ainda batimetria e varredura. Contando com inteligência artificial para a navegação, proporciona mais precisão na utilização de insumos e menor quantidade de dispositivos para seu funcionamento. Ou seja, mais economia e funcionalidade. Com o InoBoat, todos os dados são transmitidos em tempo real para mais agilidade na tomada de decisão. A eficiência, com praticidade e inovação, com automação, inteligência artificial e ciência de dados, desenvolvemos soluções tecnológicas e sustentáveis que transformam o presente e antecipam o futuro. Esse foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu, é um MVP. Ele está navegando, já navegou na Baía de Guanabara e já navegou nas lagoas. A Baía de Guanabara é a baía que banha Niterói e o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro.
A Baía de Guanabara é a baía que banha Niterói, Rio de Janeiro. Ela já navegou na Baía de Guanabara e a proposta dessa embarcação é navegar nas lagoas de Niterói. O outro player que nos convidou para fazer parte de um projeto... Essa não foi a que bateu na ponte, não. Na verdade, se ela estivesse navegando no momento, a embarcação, o petroleiro não bateria. E uma outra proposta que eu vou falar mais à frente é que a gente fechou uma atividade com a SEDAI, que é uma empresa de saneamento, uma grande empresa de saneamento do Rio de Janeiro, mas eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, quais são os benefícios que a embarcação traz? O vídeo já falou um pouco, mas vou elucidar melhor. No caso da SEDAI, por exemplo, a gente consegue mitigar a quantidade de insumos que são utilizados para o tratamento da água. Cerca de 30 milhões de reais é gasto por dia com insumo para melhorar a qualidade da água que abastece o Rio de Janeiro. Então, a nossa estratégia principal, o nosso objetivo principal é mitigar a quantidade de insumo consumido. Reduz a quantidade de dispositivos. Como eu falei, para uma lagoa do tamanho de um campo de futebol, para você sensoriamento total dela, você precisaria de 3 dispositivos, 3 boias que custam 500 mil reais, e com 2 embarcações de 200 mil você conseguiria fazer a mesma atividade, o mesmo projeto. A gente entrega velocidade na tomada de decisão, porque como a gente tem um sistema 4G e 5G, todo o sensoriamento e todos os dados são enviados em tempo real no dashboard. E, é claro, a preservação do meio ambiente, que é o nosso principal objetivo hoje. Então, se acontece de não ter Wi-Fi, a gente usa um outro dispositivo que é chamado Long Range, que aí é um sinal, ele é bem distante, é um sinal que a gente vai ter que montar uma estação, mas aí é um sinal específico da embarcação. Não tivemos esse desafio ainda, mas a gente já tem uma proposta, se caso aconteça. Nosso mercado inicia-se nas empresas de saneamento básico, serviço público, defesa e tecnologia, óleo e gás é a nossa próxima proposta, embarcações maiores para monitorar a qualidade da água, e o derramamento de óleo no entorno das plataformas, companhias de mídia e ciência e pesquisa marinha. Esses são os projetos que estão em andamento. Esse é a F-Boat, que é um veleiro autônomo. Ele foi o primeiro protótipo que a gente desenvolveu. Aqui ele está navegando numa praia de Niterói. Ele é autônomo, ele pode ser controlado por rádio, por controle remoto, e ele já faz a coleta de informação da qualidade da água. O outro é o InoBoat, que vocês viram lá no início, o reparo, a gente fazendo manutenção. Ele também é autônomo, o controle dele não é feito por controle remoto, o controle do InoBoat é feito direto pelo computador, um joystick no computador, e ele tem um sistema de navegação melhor desenvolvido, que eu vou falar mais à frente sobre isso, que é um dos produtos spin-offs que surgiram depois do desenvolvimento desse projeto. Aqui é um dos produtos que a gente desenvolveu separado, quer dizer, a gente desenvolveu o produto para melhoria do nosso projeto final e detectamos que é possível ser utilizado como um produto que poderíamos vender à parte, comercializar à parte. É o Digital Twin de um ambiente de oceano ou lagoa. Por exemplo, o que é um Digital Twin? É um ambiente virtual do ambiente real. Ou seja, a gente simula gravidade, vento, maré, temperatura, todo o forecast que é envolvido naquele ambiente, a gente consegue simular. E o que isso gera de valor para um cliente que queira consumir esse produto? Imagine que você quer instalar um campo eólico no mar, uma usina eólica no mar, e você consegue simular se naquele ambiente as condições são favoráveis ou não para
a sua atividade. Então, a gente desenvolveu o Digital Twin do ambiente marinho. Como a gente usa no nosso projeto? Com o Digital Twin do ambiente marinho, a gente consegue treinar a inteligência artificial da embarcação e a gente consegue testar novos softwares que a gente queira desenvolver. Por exemplo, se a gente quisesse fazer um controle da embarcação agora com um leme e um motor, a gente pode simular isso no sistema e entender se vai ser favorável, se vai ter uma melhoria no desempenho ou se a gente continua com a atividade que a gente estava desempenhando anteriormente. Aqui é um outro produto que a gente desenvolveu. Essa aqui eu vou explicar para vocês em 2 slides, porque esse aqui foi o primeiro momento que a gente fez o teste dele. É o assistente de navegação. Você pode perceber que nesse teste o horizonte ele se move muito, ele balança muito, e aí enquanto o piloto controla a embarcação lá do escritório pelo computador, durante 4, 5 horas de navegação, ele começa a sentir enjoo, porque o ambiente ele varia. Então a gente fez uma adaptação, mas eu só queria mostrar para vocês que foi o primeiro teste e que a gente, em visão computacional, aplicamos uma bússola. Essa bússola ela está por sensor, então a gente acoplou a imagem a um sensor e jogamos isso na visão do piloto para ele se sentir mais familiarizado com o ambiente de navegação. E aí a gente fez um segundo projeto, que é o oficial, que está sendo comercializado, que é a mesma ideia, só que dessa vez você consegue perceber que o horizonte ele fica estável, porque a gente desenvolveu um sistema que estabiliza a imagem por software. Não tem um sistema mecânico como um gimbal estabilizando a imagem. Você consegue ver que, na verdade não dá para ver porque está cortado, mas é a imagem que está se mexendo. Aqui a gente consegue ver aqui, ó, que a imagem ela se movimenta e não o horizonte. Então, com o horizonte estável, a gente percebeu que o piloto ele não sente enjoo e ele consegue desempenhar a atividade dele por muito mais tempo. Além disso, a gente conseguiu desenvolver o tracking de outras embarcações, utilizando o sensor AIS, que é um transponder que todas as embarcações de grande porte precisam possuir. E um outro projeto, o Lula acabou de chegar, então tá uma gritaria danada. O Lula acabou de chegar no outro stand, então me desconcentrou, desculpa pessoal. Aí fica difícil de competir, né? Bom, vamos seguir. E agora, utilizando todo o desenvolvimento que a gente realizou, construímos um sistema de segurança para pequenas embarcações, que nada mais é que um sistema que você registra o funcionário da embarcação, registra qual é a atividade que ele executa dentro da embarcação, e aí por fotos que são tiradas pelas câmeras de segurança, a gente consegue detectar em verde o nome do colaborador e a sua função dentro da embarcação. Em amarelo, se por um acaso o tracking aparecer em amarelo, quer dizer que ele faz parte da tripulação, mas ele não está posicionado no lugar que ele deveria estar naquele momento. Imagina que ele é o cozinheiro e ele está ali no meio da tripulação por algum motivo que não deveria estar. E aí o próprio sistema envia um sinal, uma mensagem para o técnico de segurança e avisa: o cozinheiro está em uma posição que ele não deveria estar, por favor contacte e peça para ele retornar à posição dele. E em vermelho, quem não estiver registrado no sistema. Além disso, acho que não está tão simples de perceber, mas você consegue ver que tem uma linha roxa em volta da borda da embarcação. Caso o tracking facial vá para fora da embarcação, a gente define que tem homem ao mar, e aí envia uma mensagem para o técnico de segurança avisando que alguém caiu no mar, por favor, vá verificar. E um último sistema que foi desenvolvido, que é o tracking para entrada em ambiente confinado. Toda vez que o tracking da face da pessoa ultrapassa o tracking do ambiente confinado, começa a gerar um cronômetro
que quando setado pelo técnico de segurança, olha, eu quero que a cada 30 minutos, se a pessoa ficar dentro dessa região durante 30 minutos, me manda um sinal avisando que ela está lá por 30 minutos para eu poder enviar uma pessoa para resgatá-la ou para identificar o que aconteceu. Isso pode ser utilizado em qualquer cenário. Já tem uma proposta, não está sendo concluída, estamos em conversa para ser utilizado no Porto do Rio de Janeiro para detectar a entrada de produtos ilegais, a pessoa que está entrando com produtos ilegais. Positivo, positivo. Ambientes industriais também. É só a gente detectar o que precisa ser feito. A pessoa não pode estar aqui por tanto tempo, ou a pessoa não pode passar dessa faixa, e a gente consegue resolver assim. E aqui são outros projetos que fazemos parte, não são projetos nossos, são projetos que fomos convidados a auxiliar no desenvolvimento. O primeiro que vou apresentar é o projeto de mobilidade urbana, que é um projeto da Universidade Federal Fluminense. A proposta é criar estações com painéis solares para recarga de veículos, pequenos veículos elétricos dentro do campus da universidade. E o que a gente vai desenvolver? Nós vamos desenvolver o sistema que vai monitorar a movimentação dos veículos. Porque a gente entende que como a gente não está emitindo carbono com esses veículos, como a gente não está emitindo carbono com os veículos, é possível ter uma compensação em crédito de carbono. E aí, por que nós fomos convidados para desenvolver essa proposta? Porque foi preciso utilizar um sistema de blockchain para uma pessoa não, a gente não dizer, a pessoa está andando aqui com a motocicleta, então vamos ficar contabilizando para sempre. Então, a gente desenvolveu um sistema de blockchain para confirmar, não, uma pessoa realmente veio aqui, pegou a motocicleta, foi de um ponto ao outro, e a gente estamos aqui compensando o crédito de carbono exatamente do que a gente consumiu, para ter total transparência do sistema desenvolvido. Além disso, estamos participando ativamente na construção de uma usina de fotovoltaica de 1 megawatt. Eu tinha confundido com meus amigos, dito que era 1 gigawatt, e aí eu quase fui linchado aqui, mas confirmando, 1 megawatt, desenvolvendo um sistema que monitora a manutenção, na verdade monitora a solicitação de manutenção dos painéis solares. Como? Utilizando câmeras e drones, a gente vai... câmeras térmicas, a gente vai identificar a temperatura e a mudança de temperatura nos painéis solares, e por um software que estamos desenvolvendo, vamos avisar comunicar ao gerente de manutenção, olha, esse painel ele precisa ser substituído porque está ocorrendo um problema tal e tal e tal. E esse é um dos projetos que estamos participando. Não repetindo, não é um projeto nosso, a gente está entrando como colaborador, como participante, desenvolvendo uma pequena parte do projeto. E esse é um projeto nosso que vai iniciar ano que vem. A gente está só em fase de planejamento e projeto básico, que é um Hoover. Se a gente já monitora o mar e o ar, agora a gente quer monitorar a terra também. É um Hoover que consegue andar em qualquer ambiente. É um Hoover marciano. Normalmente as pessoas chamam de Hoover marciano. E a principal proposta dele é monitorar por baixo fazendas e sistemas agrícolas. Podemos utilizar também para monitoramento de fazendas eólicas e plantas solares. Esses são nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Universidade Federal Fluminense, que é onde estamos incubados. O Departamento de Engenharia Elétrica e de Ciência. A AGIR, que é a agência que nos incubou dentro da universidade. O SES, que é o Laboratório de Inovação e Sustentabilidade. O NIT, que é o laboratório que eu nasci e que vivo até hoje. O Lab Friends. O Media Lab, que é o lab de computação, o laboratório de computação. A Prefeitura de Niterói,
que nos deu a oportunidade de construir o veleiro e o catamarã autônomo, o Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, que nos aceitou como uma empresa do nicho naval e que temos muito orgulho de fazer parte, o Sebrae, com o programa Catalisa, e não está aqui, mas o SEDAI também, que é o nosso... Sim, o SEDAI também, que é o nosso principal parceiro hoje e que nos possibilitou vários desses projetos, várias dessas atividades que estão sendo executadas aqui. Essa é a nossa equipe, eu, o Anderson, o CEO, o André e o Guilherme, que são os sócios. Aqui é a nossa equipe de desenvolvimento na incubadora, a nossa embarcação, como falei, e a gente fazendo aquele primeiro teste do sistema de navegação no veleiro. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Hoje não. Sim, a gente tem dois modelos. O primeiro modelo é venda de dado e o outro modelo é venda de missões. Eu posso te vender simplesmente o dado de eu fui ano passado em um local, coletei um dado e fiquei coletando dado lá por vários dias, e aí você precisa daquele dado, então você vem e eu te vendo esse dado. E o outro modelo é o modelo de missões. Você pode me pedir, eu quero que você fique monitorando esse ambiente aqui por 3 meses para mim. E aí eu vou lá e faço o monitoramento. Hoje não pensamos em vender o barco, apenas serviço. Pois é, exatamente. Por enquanto só serviço. O que a gente vende são pequenos produtos, são pequenos produtos que surgem a partir da embarcação. Pois não? Ok. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fico muito contente. Agradecer mais uma vez ao Sebrae. E tchau, tchau, pessoal. Valeu.